E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula nós vamos estudar a transmissão do calor, dando uma ênfase aí na condução térmica. Mas antes de mais nada, o que vem a ser a transferência de calor? Então olha aí. Então denomina-se transmissão de calor a passagem da energia térmica de um local para outro. Então quando o calor flui de um ponto para outro, seja dentro de um mesmo material ou de um material para outro, a gente diz que houve uma transferência de calor. E essa transmissão de calor ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. Pode ser por meio da condução, da irradiação e da convecção térmica. Nós vamos estudar as três. Agora, nessa videoaula, nós vamos dar uma ênfase maior na condução térmica. Então, olha aí. Você já deve ter notado que quando deixamos uma colher metálica dentro de um recipiente em uso para cozimento de certo alimento, ela se aquece rapidamente, provocando em alguns casos queimadura nas pessoas, né? Então às vezes você vai comer uma sopa lá, ela tem uma colher toda de metal, então você observa que essa colher fica quente, ela se aquece. Isso daí é um exemplo da condução térmica. Então o que acontece para evitar que o cabo da colher fique quente? Olha na figurinha. Geralmente as colheres, né, elas possuem um cabo de madeira ou de plástico justamente para amenizar os efeitos da condução térmica, né, para que o cabo não fique tão quente igual o alimento que a gente está ingerindo. Então o mesmo acontece, por exemplo, quando a gente toca nos motores de carros aquecidos ou até mesmo lá no ferro de passar roupa. Então isso ocorre porque em um corpo o calor pode fluir de um ponto para outro, molécula a molécula, átomo por átomo. Só que a gente viu, né, sobre a transferência de calor, sobre a energia térmica, né? Então a energia ela vai fluindo em torno do material, em todo o material. Então, esse mecanismo aí ele é chamado de condução térmica, né? Quando o calor flui de um ponto para outro, né? De molécula a molécula, átomo por átomo, né? E isso acontece devido às vibrações de cada molécula do corpo, de modo que a energia térmica é transferida para a próxima molécula, ou seja, uma molécula transfere para outra, que vai transferindo para outra, e assim sucessivamente. Olha aí na figurinha, nós temos à esquerda uma chama, e na figurinha de cima aí nós temos um condutor material, né? Então, onde aí em cima aí da chama, as partículas são muito agitadas. São essas que estão muito agitadas, elas começam a colidir com as moléculas aí da direita. Então, vai agitando essas moléculas da direita, que depois agita as que estão aí também à direita. Então, as que estão à esquerda estão muito agitadas e vai transferindo energia para as que estão no meio agitado, que vai transmitindo até aí para as que estão à direita, que estão um pouco agitadas. Então, olha aí, para entender melhor esse processo de transferência de calor, imagine a seguinte situação, foi essa que a gente viu aí na figurinha. Então, segurando uma barra de ferro em uma das extremidades e colocando a outra ponta sobre uma chama, ela começará a aquecer. Então, primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada, que é ali onde as partículas estavam muito agitadas, pois a chama está transferindo energia para a barra. Então, as moléculas que a constituem começarão a ficar agitadas e chocar-se-ão com as outras que não estão em contato com o fogo, ou seja, uma vai transmitindo energia para a outra. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo o objeto fique aquecido. Então, ali nessa figurinha, nós temos a direção do fluxo de calor. Então, a chama está aí à esquerda, então a molécula passou de molécula para molécula até chegar lá à direita. Então, o calor vai fluindo aí da esquerda para a direita, né? Onde do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Agora, isso daí não está no PET, mas é interessante a gente estudar isso daí porque isso é muito importante, que é a lei de Fourier. Então, quem que é a lei de Fourier? É uma lei que permite conhecer a rapidez, ou seja, a taxa de transmissão com que o calor é transmitido por condução. Então, observe uma barra, vamos colocar uma barra metálica, né? Ela tem duas faces, a face da esquerda e a face da direita. A face da esquerda tem a temperatura T2, a face da direita é a temperatura T1, sendo que a temperatura T2 é maior que a T1, ou seja, a face esquerda está a uma temperatura maior que a face da direita. E essa face, esse bloco, ele possui uma área A, que é a área da face, e possui também um comprimento L. Então, considerando uma barra de um certo material, de comprimento L, de seção transversal de área A, tendo suas extremidades submetidas a temperaturas diferentes, é o que eu já havia falado. Então, quem que vem a ser o fluxo de calor, representado por essa letra grega φ? Ela é a quantidade de calor ΔQ transferida por unidade de tempo ΔT, que vai ser expressa aí por essa relação. Então, meu fluxo de calor φ
ele é igual à variação da quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, pela lei de Fourier, esse nosso fio, nosso fluxo de calor, ele vai ser o quê? O K vezes a área da seção transversal, que multiplica a temperatura 2 menos a temperatura 1, dividido pelo comprimento aí da barra. Então, vamos explicar isso aí cada um. Eu já falei. Então, olha aí. Φ é o fluxo de calor, cuja unidade de medida é o watt por metro quadrado. A é a área da face, né? Também vai ser medida em metro quadrado. T2 menos T1 é a diferença de temperatura entre as faces da face da esquerda e a da direita. E L é a espessura do material. E por fim nós temos o K. Então quem vem a ser esse K? Ele é a condutividade térmica do material. A unidade de medida dele é o watt por metro vezes Kelvin. Então esse K maiúsculo aí é da unidade de temperatura, que é o Kelvin. Mas também pode ser por grau Celsius ou Fahrenheit. Então, então vamos ver aí agora a condutividade térmica de alguns materiais. Então esse valor do coeficiente de condutibilidade térmica, ele é muito útil para a gente determinar se um corpo é um condutor térmico ou um isolante térmico, se ele vai transmitir muito bem o calor ou não. Olha aí alguns exemplos. Do alumínio, 210, ou seja, um bom condutor de calor. O aço, 50. Tijolo, 0,8. Água, 0,64. Lã, 0,034, espuma 0,023 e o ar também 0,023. Então, quanto maior for o valor de K, melhor condutor de calor vai ser o material, que caracteriza os condutores térmicos. E quanto menor for o valor de K, pior condutor de calor será o material, caracterizando os isolantes térmicos. Por isso que agora aí no frio a gente usa o quê? Agasalhos de lã, porque a lã é um péssimo condutor de calor. Então, quando a gente veste o casaco, a lã vai impedir que o nosso corpo perca calor por condução para o meio externo, que está a uma temperatura menor que a do nosso corpo. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora faça as atividades do PET. Peço a você que deixe o seu joinha aí no nosso vídeo. Compartilhe aí com os coleguinhas da escola. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!